Galera, a gente vai falar bastante de Lava Jato nessa live. O Carlito gravou um vídeo no canal dele sobre isso. E a gente vai começar pelo vídeo do Carlito e depois eu vou trazer as atualizações nas notícias para que vocês fiquem bem atualizados. Vamos lá. A relação do Sérgio Moro com o Marcelo Malucelli, desembargador do TRF4, veio à tona em relação ao filho dele ser namorado da filha do Moro e serem sócios em um escritório de advocacia. Muita coisa veio à tona. A gente viu inclusive que o Marcelo Malucelli ajudou ali a derrubar uma decisão tomada pelo Eduardo Apio para suspender o pedido de prisão preventiva decretada contra o Tacla Duran pelo Sérgio Moro, e agora vem à tona a informação de que o TRF4 decidiu afastar o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Eduardo Fernando Apio, por suposta ameaça ali que ele teria feito ao filho do desembargador Marcelo Malucelli. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu li a peça, li aqui os materiais, as provas, e alguns pontos para mim claramente não se conectam por conta da falta de robustez em alguns pontos, já que a gente precisa lembrar que para que alguém seja punido, você precisa ter 100% de certeza daquela culpabilidade. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de acompanhar o nosso trabalho aqui, colabore com o nosso Pix, caso você queira e possa também. O Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Vocês devem ter visto que tomou noticiário aí a informação de que o TRF4 decidiu afastar o juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba, o Eduardo Fernando Apio, que tem sido apontado ali como o algoz da Lava Jato. O motivo de tudo isso, basicamente a gente está descobrindo que provas durante a Operação Lava Jato foram destruídas com a permissão de magistrados supostamente agindo ali em conluio com membros do Ministério Público, e também se descobriu que provas ilícitas foram em tese utilizadas para poder promover acordo de delação premiada entre delatores e o Ministério Público. Inclusive, algumas delações estão sob risco nesse momento, entre elas a do Alberto Youssef, a do próprio Palocci e de tantas outras figuras, já que ficou comprovado ali um grampo e uma cela que ficaram presentes, não só o próprio Youssef, mas também outras figuras que passaram por uma determinada carceragem lá em Curitiba, e que se dizia na época que não tinha sido gravados os áudios, quando na verdade a perícia comprovou que se tinha sido gravados os áudios, e o Moro sempre negou o pedido de acesso a essa perícia, a esse material feito ali pela Polícia Federal. Agora, com o Apio na frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele permitiu acesso a esse material, que só comprova os absurdos que a gente sabe que a Operação Lava Jato foi responsável no nosso país. E eu fui ler a decisão aqui, que acabou afastando ali o ministro, na verdade, o juiz Eduardo Apio, da situação que envolve especificamente o caso com o desembargador Marcelo Malucelli. Vamos entender um pouco aqui o que aconteceu de forma bem simples e cronológica. Acho que o Carlito ficou sem som nessa parte. Eu quero mostrar para vocês aqui esse ponto que fala sobre o afastamento do Eduardo Apio, porque quem foi que solicitou esse afastamento? Foi o TRF4, a partir de uma denúncia feita pelo filho do Eduardo, do Marcelo Malucelli, perdão, e que foi ali apresentada uma suposta ameaça proferida pelo Eduardo Apio, que eu quero mostrar para vocês aqui, de antemão, já o áudio dessa suposta ligação, tá? O que aconteceu, para que vocês entendam de fato aqui na prática o que acabou acontecendo. Segundo o Dr. Malucelli, o filho dele recebeu uma ligação e que essa pessoa se passava por um funcionário da Justiça Federal e que dizia tratar com ele ali, com o pai, o Marcelo Malucelli, de questões relacionadas à declaração de imposto de renda, a pendências supostas com plano de saúde. E aí, segundo o material, aqui a peça, tá? Que eu li a peça inteira aqui, tá? Tive esse trabalho de mais uma vez ter de ler essa peça toda, e basicamente acontece o quê? Segundo informações aqui constantes na peça, no dia 12, tem aqui inclusive os acessos, no dia 13, perdão, de abril, se teve acessos ali a processos que tem o escritório do sócio do Moro
e do próprio Sérgio Moro, né, e da Rosângela Moro ali, em processo. E quem teria acessado esses campos de informações? Supostamente ali o doutor Eduardo Apio. Além dele, também teve um acesso de uma pessoa chamada Tiago da Nova Teles, que acabou acessando esses materiais, tudo, e que segundo o doutor Marcelo Malucelli, após ter feito acesso ao sistema, supostamente o Eduardo Apio teria feito print disso aqui que vocês estão vendo e teria mandado para o Wilson Ramos Filho, que teria feito essa publicação nas redes sociais dele no dia 13 às 5 horas e 41 minutos. E inclusive a gente precisa rememorar que, segundo informações aqui desse documento, eles alegam que só seria possível o material ter sido printado e encaminhado para o Wilson Ramos Filho através de um print feito pela tela do computador do Dr. Apio. E aí eu quero trazer para vocês aqui um ponto importante, porque na escala que se confere aqui a voz do Dr. Apio para saber se era a voz dele realmente na ligação feita para o genro do Moro, para o filho do Marcelo Malucelli, que só se declarou, inclusive a gente precisa lembrar disso, só se declarou suspeito após toda a repercussão que deu, em uma escala que vai de -4 a +4, a voz ali da gravação se enquadra como sendo o nível +3, sendo compatível supostamente com a voz do doutor Eduardo Apio. Eu quero mostrar para vocês a voz da gravação, que foi divulgado inclusive ali por vários portais, entre eles o portal da revista, o portal do site Metrópolis, e quero que vocês comparem com a voz do Dr. Apio. Pra mim a voz não parece, tá? Inclusive eu olhei até alguns vícios aqui de linguagem, como por exemplo a palavra pai, que ele repete tanto no vídeo da ligação suposta para o filho do Malucelli, quanto em uma entrevista que ele deu para a CNN Brasil, para vocês confirmarem ali que para mim não tá claro que é o doutor Eduardo Apio. Outro ponto, por que que a polícia não conseguiu o material? Por que que não conseguiu, por exemplo, ter acesso ao número do telefone que seria atribuído supostamente à ligação com ID suprimido ali? Porque a polícia tem como descobrir. Inclusive tem como descobrir também a geolocalização do aparelho para confirmar que essa ligação teria sido feita pelo Eduardo Apio. Mas vamos ouvir aqui o áudio para entender um pouco mais toda essa situação. Fernando Gonçalves Pinheiro, o senhor pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... se o Marcelo... Mas como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Ligo no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Ó, eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto que ele falou assim, eu posso ligar para o seu pai. Vamos ouvir aqui de novo, ó. Então acho melhor o senhor... O pai, não tem problema. Então, só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Ligo no tribunal, não há problema nenhum. Agora vamos ouvir aqui uma entrevista que o Apio deu para a CNN Brasil há 2 meses atrás, onde ele é entrevistado ali pela Raquel Landim, e olha a diferença do tom de voz. O tom de voz do Dr. Apio é mais anasalado. Digamos que tudo bem, a proposta apresentada ali pela Polícia Federal faz sentido, né, em um link ali de aproximação de que ele seria o suposto indivíduo que aparece no áudio ali, ligando para o filho do doutor Marcelo Malucelli. O porquê de a Polícia Federal não fazer o rastreamento, por que a Justiça não solicitou o rastreamento, a quebra de sigilo telefônico para saber o número do telefone que ligou e a geolocalização do aparelho? Porque é meio evidente que o doutor Marcelo Malucelli, Eduardo Apio, como membro da Justiça Federal, como magistrado, sabe que seria possível localizar ele se a ligação fosse feita por ele dentro
do local de trabalho na 13ª Vara Federal de Curitiba, porque o que acontece? Segundo informações constantes ali naquele material, naquela peça que eu mostrei pra vocês aqui, ó, a ligação teria acontecido, o último acesso dele teria ocorrido lá no site, né, teria acontecido às 12 horas e 12 minutos, tá? Ele fez duas consultas, segundo a informação presente aqui, ó, uma às 11h45 e outra às 12h12. E aí, por volta das 12h14, supostamente, ele teria feito a ligação ali para o filho do Marcelo Malucelli. E aí teria tido toda essa discussão, essas falas todas e tudo mais, como a gente tem acompanhado. O meu ponto aqui de vista é importante. Tem essa polêmica envolvendo aqui o próprio desembargador, tá? Porque a corregedoria, que a gente precisa lembrar aqui, ó, o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Fernando Salomão, pediu para que o Marcelo Malucelli explicasse a relação dele com o Sérgio Moro, com a Rosângela Moro e com a sociedade envolvendo o filho dele ali em um escritório, João Eduardo Barreto Malucelli, com o escritório da família Moro. E aí ele, após toda essa situação, decidiu se declarar suspeito, tá? Ele só se declarou suspeito, tá aqui, ó. Ele só se declarou suspeito após a polêmica toda que aconteceu. Tanto que a suspeição dele, ele só confirmou a suspeição no dia 20 de abril. Sendo que o pedido para que a decisão do Apio, que revogava ali a decisão de Moro de pedir a prisão do Tacla Duran, tinha sido tomada, né, entre o dia 12 e 13, né? Porque teve a questão da publicação e divulgação de abril. E aí, justamente no dia 13 de abril, acontece essa polêmica e o perfil do Wilson Ramos, que é um advogado aposentado, tem acesso às informações e aí, por conta disso, automaticamente o Marcelo Malucelli, o Eduardo Apio, perdão, é afastado. Carlito, quem é o Marcelo Malucelli, para que a gente consiga lembrar? Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando que o Marcelo Malucelli, ele é pai do João Eduardo Malucelli, namorado da filha do Sérgio Moro, inclusive sócio da Rosângela Moro e do Sérgio Moro em um escritório de advocacia lá em Curitiba. Também mostrei pra vocês gravações do Delton Dallagnol de 2019, citando o nome do Marcelo Malucelli como sendo um dos magistrados que estariam ali ajudando a convencer o nome do Luiz Antônio Bonar a assumir a 13ª Vara Federal de Curitiba com a saída do Moro, já que o nome dele seria mais favorável à força-tarefa da Lava Jato. Também mostrei essa semana aqui, trazendo pra vocês um vídeo de um material publicado na coluna do Jamil Chad, de que o juiz Luiz Antônio Bonar permitiu a destruição de provas que incluíam ali que estavam incluídas nos HDs, que foram recolhidos ali da Odebrecht e de outras situações envolvendo processos da Lava Jato. Só para vocês entenderem o nível. Aí agora a gente também consegue descobrir que, além dessa relação toda que o Malucelli tem com o Sérgio Moro, tem a decisão recente que a gente viu de que o juiz Eduardo Apio solicitou o pedido de depoimento do Delton Dallagnol e inclusive tá tendo esse desespero todo do Dallagnol e do Moro, para que não se tenha acesso aos processos ou às denúncias contra eles do passado, não querem que o Tacla Duran fale, e para mim isso é uma represária. Por que é uma represária? Porque é um caso bem claro de que teria sido supostamente o doutor Eduardo... Represália. Não é represária. Só corrigindo o Carlito nisso. Eu concordo com ele em quase tudo. Daqui a pouco eu vou dar uma parecer. O Apio a ter feito ali essa ligação, era só pedir a quebra de sigilo telefônico à polícia, para que a polícia, né, a justiça solicitar, na verdade, a quebra de sigilo telefônico e encaminhar a autorização para a polícia, para que a polícia fizesse ali o trabalho de descobrir de que era aquele número de telefone, de onde foi a geolocalização da ligação. Porque para mim tá muito claro ali que não se tem elementos robustos para confirmar que a ligação foi feita pelo doutor Eduardo Apio. Porque como eu mostrei para vocês ali, ó, eu mostrei o áudio, vou voltar aqui de novo, o áudio dele falando a palavra pai, tá? E vou mostrar ele na entrevista para Raquel Landim, só pra gente finalizar o vídeo. O telefone aqui é uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente pro seu pai, não tem problema. Olha, e se você quiser, eu ligo diretamente pro seu pai. Olha ele falando aqui a palavra pai também na entrevista. Ele fala do pai dele. Olha o tom de voz e o timbre. A voz do doutor Eduardo Apio, ela é mais anasalada. Pelo menos aqui, pra mim tá claro isso. Aqui, um crime eleitoral de alguém que fez uma declaração nacional. Vai chegar no Sérgio Moro. Ou o que aconteceu? Sequer votei nas últimas eleições porque meu pai estava doente e veio a falecer. Olha como ele fala pai aqui, ó, de novo, ó. Votei nas últimas eleições porque meu pai estava doente e veio... Agora vamos ouvir aqui ele falando que liga pro pai, ó. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente pro seu pai, não tem problema. Ou seja, a voz do doutor Eduardo Apio aqui, ela é mais anasalada.
Carlito, mas lá o laudo diz que a voz é compatível. Não diz que é compatível? Diz que é compatível. Tá? Diz que a voz é compatível. Só pra vocês verem aqui que eu tava mostrando o áudio de fundo aí que não tava aparecendo a imagem, né? Mas diz que é compatível, certo? E por que não solicitou a quebra do sigilo telefônico? Pra saber. Ah, mas poderia não ser o telefone dele, mas poderia identificar por geolocalização onde é que o telefone estava naquele momento, de onde foi feita a ligação. Então, pra mim, isso aqui tá com cara de represária. Mas como todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Certo? Tem mais material que eu vou gravar aqui pra vocês nesse canal hoje aqui, mas isso pra mim tá muito, muito estranho. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, gente. Eu não sei se eu concordo com ele na avaliação da voz. Eu acho que tem que ter uma perícia técnica em cima disso. Mas, de fato, essa história tá muito estranha. Conversei com o Pedro Serrano hoje mais cedo e tá parecendo um golpe do TRF4. Eu acompanhei como repórter do Diário do Centro do Mundo, gente, o julgamento em segunda instância do Lula. Eu tenho um relato a dizer para vocês que foi o seguinte, era muito bizarro. O DCM ficou no fundo da sala da coletiva de imprensa e os desembargadores fizeram os mesmos votos em leitura recorde sobre o processo do Moro em segunda instância e todas as informações eram encaminhadas para o Cláudio Dantas, do antagonista, antes de todos os repórteres. Estava até conversando com uma amiga que o Cláudio foi um corresponsável por muitos dos abusos da Lava Jato. Inclusive, ele foi tema de uma reportagem do Intercept Brasil na série da Vaza Jato.